Olá, computeiros e computeiras! No vídeo de hoje nós vamos ver um algoritmo para remover um elemento em árvore AVL. Então, fica comigo até o final. O algoritmo para remoção em árvore AVL segue a mesma ideia da remoção em árvore ABB, com a única diferença é que após cada remoção a gente precisa verificar o fator de balanceamento dos nós ancestrais a esse que foi removido. Então aqui a gente tem o algoritmo, a gente tem aqui a função remove, essa função vai retornar o nó que foi removido. Ela recebe como parâmetro o valor a ser removido e a raiz da árvore AVL. Aqui a gente tem uma variável temporária que vai guardar o nó removido para que ele seja retornado no final da função. Essa é uma função recursiva, por ser mais simples implementar a remoção da AVL recursivamente, uma vez que após cada remoção a gente precisa voltar a partir do pai do nó que foi removido e em todos os seus ancestrais, verificando o fator de balanceamento e, se necessário, fazendo o balanceamento e as devidas rotações. Então, essa é uma função recursiva. A primeira coisa que a gente verifica é se o nó é fantasma, né? A gente não faz nada. Se o nó for fantasma, significa que o valor que eu estou procurando não está na árvore. Se não, a gente segue a busca normal, a mesma busca que a gente implementou na árvore de busca binária. Se o valor que eu estou procurando for maior, faz uma chamada recursiva para a direita, se for menor, faz uma chamada recursiva para a esquerda. Todas as chamadas retornam o resultado aqui para essa variável hat, né, que é a variável que está guardando aí o valor, o nó que foi removido. Se não for para a direita nem para a esquerda, significa que o nó que eu quero remover foi encontrado. E aqui é de fato onde a gente vai escrever o algoritmo da remoção. O algoritmo da remoção, ele é dessa forma, então ele está todo aqui nessa outra tela. Primeiro a gente armazena o nó a ser removido e depois verifica que tipo de nó é esse, se é um nó com 2 filhos, se é um nó com somente um filho esquerdo, ou se é um nó somente com um filho direito ou uma folha. Aqui é bem parecido com a árvore de busca binária também, a única diferença é aqui no nó com 2 filhos. Né? O que a gente faz primeiro? Como a gente está trabalhando com remoção recursivamente e a cada volta da recursão, a partir do nó removido, a gente precisa fazer uma validação, precisa fazer uma verificação. Então, no momento em que eu vou remover, a gente vai usar a mesma ideia, né, de remover o maior da esquerda, mas no momento em que eu vou remover o maior da esquerda, eu preciso fazer essas chamadas recursivamente também. Porque na hora que eu remover de fato o maior da esquerda, a gente precisa retornar nos seus ancestrais, atualizando o fator de balanceamento e fazendo devidas remoções. Então, primeiro o que a gente faz? A gente encontra o maior da esquerda, né? A gente descobre quem é o maior da esquerda. Uma vez que a gente descobriu quem é o maior da esquerda, aí a gente começa aí chamadas recursivas para remover o maior da esquerda. Então, a gente passa o maior da esquerda e o nó, e aí, recursivamente, esse nó vai ser removido. Uma vez que ele foi removido, depois é só a gente pegar o maior da esquerda e guardar no info do nó, né, que de fato a gente queria remover, o nó com 2 filhos. Então, esse é o caso para o nó com 2 filhos. Se o nó tiver um único filho esquerdo, a gente vai simplesmente copiar o filho esquerdo para o nó. Se ele tiver um único filho direito, ou se ele for uma folha, a gente vai fazer uma cópia do filho direito para esse nó. Então, da mesma forma que a gente fez na árvore de busca binária. Depois que a gente executou a remoção, de fato, o que acontece? No final desse algoritmo aqui, a gente retorna o nó, né, que a gente armazenou aqui no início, o nó removido. Esse retorno vai retornar para a chamada anterior, né? Quando a gente retorna para a chamada anterior, ele vai retornar ou para uma chamada direita ou para uma chamada esquerda. E depois, a única coisa que sobra para o algoritmo fazer é verificar esse C. O que a gente faz aqui então? Depois que ele retornou para a chamada anterior, de fato ele vai retornar para o pai do nó, que foi removido. A gente pode retornar para o pai do nó porque no momento da remoção, a gente já faz a atualização da altura do nó. Como a gente faz cópia,
a gente já copiou a altura e até ali tá tudo certo, tá tudo balanceado. O que a gente precisa verificar é do pai e os ancestrais, a partir do pai e seus ancestrais. Então, quando ele retorna para o pai, aqui a gente verifica, né, se o retorno é diferente de nulo, a gente só tá verificando se de fato foi removido alguém, para aí a gente tentar fazer o balanceamento, né, se for necessário. Porque se caso estiver retornando nulo, é porque a gente não encontrou o nó que a gente estava buscando, né, para remover. Então, se for diferente de nulo, a gente atualiza a altura do nó antes de verificar o fator de balanceamento e logo em seguida calcula o fator de balanceamento. Se o fator de balanceamento for 2 ou menos 2, a gente chama a função que faz o balanceamento, que é a mesma função que a gente usou lá no balanceamento no algoritmo de inserção. Então, se você não assistiu o vídeo da inserção, assiste o vídeo da inserção que lá a gente explica a função de balanceamento e as rotações. E cada vez que ele retorna, então, de uma chamada recursiva, né, ele vai retornando o nó que foi removido. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo da remoção de um nó com um único filho. Então, aqui a gente vai remover o 70. Então, o que acontece? Né? A gente vai fazer a busca e a busca vai parar aqui. Por quê? Porque esse é o nó que eu quero remover. Quando a busca parar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar lá naquele senão, que é um senão da remoção de fato. E lá, quando entrar naquele senão, ele vai cair naquela condição em que esse nó tem somente um filo esquerdo. E aí ele vai fazer uma cópia do filo esquerdo para este nó. Então, onde era 70 vai valer 50, a altura que era 3 vai valer a altura 2, que é a do nó 50, e o ponteiro esquerdo e direito do nó 50 vai apontar, do nó 70, né, vai apontar para o esquerdo e direito do nó 50. Então, aqui a gente faz uma cópia. Terminou de fazer a cópia, a função retorna para a chamada anterior. Ou seja, ela vai retornar para quando o nó era o pai do 70. E aí, quando ela retorna para esse nó, o próximo passo é verificar a altura, atualizar a altura do nó e verificar o fator de balanceamento e fazer o balanceamento se for necessário. Agora um exemplo de remoção de uma folha. Bem parecido com o exemplo anterior. Então, aqui a gente vai executar uma busca e quando o nó chegar aqui no 40, de fato encontrou o nó que eu quero remover. E quando ele chegar aqui, ele vai cair naquele caso da remoção de um nó folha. Ou seja, ele vai fazer a cópia do nó direito, que na verdade esse nó vai se transformar num nó fantasma. Então aqui, ó, o 40 vai valer nulo, a altura 0 e o ponteiro esquerda e direita do 40 aponta para a esquerda e direita do filho direito. E aí ele se transformou num nó fantasma. E a função termina e manda retornar para a chamada anterior. Quando ela retorna para a chamada anterior, ela retorna para o nó pai. E aí ele faz a verificação, atualiza a altura e faz a verificação do fator de balanceamento. E para todos os ancestrais isso vai ser executado, tá? E um outro exemplo é a remoção do nó com 2 filhos. Então aqui, por exemplo, a gente vai remover o 30, né? Então, ele vai fazer a busca e vai terminar com o nó aqui no 30. Quando chegar aqui, a gente vai descobrir qual é o maior da esquerda, e aí a função vai retornar o 20 como o maior da esquerda. E aí a gente vai fazer chamadas recursivas, né, remoções recursivas, a partir do 30, né, mas agora tentando remover o 20. Então, aqui, ó, quando a gente estiver nessa chamada desse nó, a gente vai fazer uma chamada para remove, pedindo para remover o 20 a partir do nó que a gente tá, que é o nó cujo info é o 30. E aí ele começa uma remoção recursiva a partir desse nó. Ou seja, ele começa a fazer a busca do 20 a partir desse nó. E aí quando ele chegar aqui, ele encontrou o nó que eu estou buscando, né, que eu quero remover. E aí ele faz a cópia do único filho que ele tem, então ele vai copiar o 10, vai copiar a altura e vai setar esquerda e direita para esquerda e direita do nó 10. E nesse momento, a função retorna para a chamada anterior, então retorna para cá. Quando ela retorna para cá, ela vai retornar para a primeira chamada que a gente fez para remoção, né? Vai retornar para essa chamada aqui. E aí o que ele faz? Ele faz uma atualização da altura deste nó, verifica o fator de balanceamento, se tiver que balancear, balanceia, e retorna para essa chamada aqui, olha. Ou seja, olhando para o algoritmo, ele vai retornar
para cá. E o que acontece depois desse retorno? Ele substitui a informação do nó, que era o pai de 2 filhos. Então, quando ele voltar desse retorno, vai fazer a substituição aqui, olha, 20. Aí, ele já atualizou a altura, né? Na chamada anterior, ele já atualizou, no retorno anterior, né, ele já atualizou a altura. E aqui, na verdade, a altura fica valendo 2. E aí, copia o info e, no final da função, ele manda retornar para a chamada anterior. E aí, ele retorna para o pai deste nó, que é o 50. E aí, de novo, ele atualiza a altura e o fator de balanceamento para todos os ancestrais. Bom, esse é o algoritmo da remoção de um elemento em árvore AVL. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!